Amém, queridos? Nós vamos dar continuação ao nosso culto que começamos na semana passada, onde Deus tem nos falado sobre limites. Amém? E o nome do nosso culto hoje é Preparação para a Obra. Amém? A gente entendeu semana passada que para o mundo, e mesmo no nosso entendimento, quando a gente fala de liberdade, a gente fala em lugares largos. Lugares onde eu posso correr, não é assim, queridos? Mas, ao contrário, a liberdade de Deus, né, ela nos traz a lugares estreita brasileira, essas daí, hein? Apertados, querido. Eu ia colocar estreito, né, mas eu falei assim, não, o povo é português, mas amém. Traz a lugar apertados e estreitos, amém? E a pessoa que nós vamos estudar hoje é um homem que viveu no estreito, querido, Noé. Amém? A Bíblia diz que o mundo estava enfrentando um momento de muito pecado. Amém? E a terra estava totalmente corrompida, né, ao ponto de Deus querer destruir, acabar totalmente o mundo. Amém? Por causa da maldade do coração do homem. Mas aí Deus, quando ele olhou para a terra e viu no meio daquela confusão, no meio daquele pecado, a Bíblia diz que ele viu Noé. E ele foi encontrado justo diante de Deus. Será que se Deus olhar para o mundo hoje, vai encontrar alguns justos no meio do pecado? Alguns justos no meio do mundo? Será que eu e você somos esse que somos encontrados justos? Quando Deus olha para aqui para o mundo. E esse justo, querido, por ele ser justo, ele é levado para um lugar apertado. Então a gente entende que ser justo significa vamos andar no lugar apertado. Vamos andar no estreito, como diz a irmã. Amém? Gênesis 6, do 11 ao 14 e também do 17 ao 21 na NVT diz assim: Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Amém? Sim, eu destruirei todos. Mas olha que interessante, ele destruirá também a terra, porque ela está maldita por causa dos pecados. Você não fica pensando todas essas intemperias que tem aí, o tempo louco, a chuva doida, muito enchente, muito frio, muito vento, muito furacão. Amém? Eu creio, querido, que nós estamos mais do que nunca nos últimos dias. Amém? E ele disse no 14, construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora, para que ela não entre água. 17, ele diz assim, preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Gente, se Deus está dizendo preste atenção, ele está confirmando mais uma vez, a gente tem que estar atento. E às vezes Deus fala isso conosco, preste atenção, já falei, fica atenta, fica ligado. Amém? E ele diz, com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua mulher, com os seus filhos e as mulheres dele. Querido, Deus mandou amigo, Deus mandou o vizinho, Deus mandou o inimigo. Deus disse o quê? Entre na arca com a sua mulher, os seus filhos e as mulheres deles. Ponto. Obrigada, irmã. A irmã já sabe, né? Glória a Deus. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você. Gente, isso é interessante, a gente vai ver isso no próximo culto, mas para que os mantenhas com vida. Amém? Cuide, Jador, para que haja alimento suficiente para a sua família e para quem? Todos os animais. Noé fez exatamente tudo como Deus lhe havia ordenado. Amém? A gente vai falar sobre esse culto hoje, sobre a preparação.
Amém? E a preparação, queridos, aqui começa com uma obra interna dentro de nós, para que depois nós possamos fazer a obra externa, ou seja, o chamado e o propósito de Deus nas nossas vidas. Noé foi chamado para construir uma arca, mas antes teve um tratamento de Deus, tem um tratamento dele em mim e em você. É um tratamento que começa internamente, amém? E no próximo culto, a gente vai falar da construção do propósito de Noé. Amém? E o primeiro aprendizado que nós vimos aqui é que Deus, ele fala com Noé. A vontade do Senhor, e ele faz isso, é sempre estar falando com você. Seja você surdo espiritual, ou quando eu digo surdo, é você põe a mãozinha nos ouvidos e não quer escutar, mas a verdade é que Deus se revela a cada um de nós. Todos os dias, na oração, na pregação do culto, no meio da rua, em todos os lugares, Deus tem intenção de falar comigo e com você. Mas somos nós que não damos atenção à palavra do Senhor para as nossas vidas. E a Bíblia diz que ele foi achado justo diante de Deus. E por causa que ele foi achado justo, ele encontrou um homem ali na terra. Ele disse assim, então vou salvar esse homem. E para salvar esse homem eu tenho um plano. Se Deus encontrou você, se Deus chamou você, queridos, ele vai trazer um plano para a sua vida. E não é sobre nada sobre você, mas é sobre o Senhor. Amém? E quando Deus fala com Noé, ele faz exatamente aquilo que Deus, aquilo que ele queria que Noé fizesse. Ele deu todos os detalhes para Noé. Ele não deixou Noé no superficial. Ele disse, você vai ter que fazer uma arca. E ele deu todos os detalhes. A gente vai estudar isso mais na frente, no próximo culto. Mas ele instruiu a Noé exatamente como Noé tinha que fazer. Amém, queridos? E mesmo Noé tendo encontrado graça diante de Deus, você lembra? No meio daquela podridão do mundo, no meio daquela devastação pelo pecado, consumação pelo pecado, ele foi encontrado justo diante de Deus. E mesmo Deus sendo um plano para ele, Noé tinha uma parte a fazer. Amém? Né? Noé, ele não disse quando, mesmo Noé tendo encontrado graça diante de Deus, Deus não disse quando ele ia acabar o mundo. Ele se faz o que eu tô te mandando, mas eu não disse, eu vou acabar o mundo daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 10 anos. Eu tô dizendo que vai acontecer. Quando? Já é outra história. Porque Deus está testando a nossa fé, a profundidade da nossa fé. Amém? E ele somente mandou Noé construir a arca. Quanto de nós, queridos? Já íamos perguntar para quando mesmo, Senhor? Quando é mesmo que tu vai fazer aquilo ali que tu está dizendo que vai fazer? Se tu está mandando eu construir uma arca, se tu está mandando eu mudar de trabalho, se tu está mandando eu mudar de cidade, se tu está mandando eu mudar de reconversão profissional, para quando mesmo? Porque eu preciso saber. Mas aí ele diz assim, muda de trabalho, muda de direção, começa a te preparar hoje, para quando acontecer você já está pronta. Amém, queridos? Uma arca? Misericórdia! Não era assim que a gente faria. Mas não tem senso, nunca tinha caído chuva do céu, nunca tinha caído chuva da terra. Como é que eu vou construir uma arca para fazer o quê? É assim que a gente faz, querido. Mas, Senhor, com que dinheiro? Onde é que eu vou arrumar esse cipestre? Onde é que eu vou arrumar essa ruma de betume? E a estratégia, e a técnica, Senhor, não estou entendendo nada. Minha filha, só era eu que ia perguntar para Deus. Se junte a mim, querido, merci. Para não me sentir tão sozinha. Amém, querido? Contra nós iríamos reclamar diante de Deus. Vou te dizer, para reclamar, aí tá no pódio, né, irmã? Ou 1, ou 2, ou 3. Tá todo mundo ali. Uma arca, mas para quê? Como é que eu vou fazer? Pior ainda, mas por que tem que ser eu que tenho que construir? Não poderia ser chamado o outro, não? Não poderia mandar a Vitória construir em vez de mim, não? Eu sou velho. Oxi, ela tem mais força, vitalidade. Não é assim que a gente faz? O outro parece melhor, o outro parece mais preparado, o outro parece mais inteligente, o outro parece mais capaz. O outro. Mas Deus disse, não, é você, Noé. É você, Elisa, é você, cada uma de nós que estamos aqui. Somos nós que vamos fazer.
Não pelo nosso poder, mas pelo poder de Deus e pela sua graça. Amém? Ou ainda, eu acho que é um... dentre todos os pontos, é um que muito de nós se agarra. A gente poderia se focar só na palavra dilúvio, destruição, morte, e esquecer que sim, vai haver um dilúvio, sim, vai haver morte, mas com você eu fiz uma aliança. Você estará protegido. Mas às vezes quando Deus chega para a nossa vida e diz que vai haver um problema, e diz que vai haver uma dificuldade, e diz que você vai passar pelo vale da sombra da morte, você só pensa morte, 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 vale, 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 e não lembra, mas o resto do versículo diz o quê? Mas eu estou contigo. A gente só se foca no lado ruim, na situação ruim, a gente só se foca na dor, mas não o que vai aprender durante essa situação. A gente não se foca naquilo que depois que eu passar pela dor, eu serei curada, eu serei restaurada. Amém? A gente evita a todo custo a dor, mas a dor ela é importante, ela é necessária momentaneamente para ser curada, para depois de ser curada, você ser fonte de bênção como foi Noé. Amém? Ou ainda, quanto de nós perguntaríamos, e para quando que o Senhor quer que essa arca esteja pronta? Eu preciso da data. Porque quando a gente pensa no mundo natural, se o chefe da Carlita vem dizer assim, Carlita, eu quero que você prepare um relatório para mim, para o final da semana que você vai dar uma reunião com as pessoas. Ok, eu preciso preparar algo para o final da semana, eu tenho que estar pronta. Mas Deus ele não diz quando, ele só diz faz. Amém? Quanto de nós... Pergunta honesta, queridos. É só pergunta honesta para a gente hoje. Colocaríamos em prática desde o momento que Deus saiu da presença de Noé. Desde o momento que recebemos a palavra do Senhor de mudança. Desde o momento que recebemos a palavra do Senhor de libertação, de conserto, talvez. Quantos de nós, o Senhor saiu da presença, a gente, opa, eu preciso me preparar, eu preciso me programar, eu preciso jejuar, eu preciso orar para começar a colocar em prática. Quantos de nós faríamos isso, colocaríamos em prática assim que o Senhor tiver saído da presença? Quanto de nós questionaríamos com que dinheiro que eu vou fazer, com que capacidade que eu vou fazer. Eu não sou inteligente o suficiente. Deus te chama para montar um negócio. Senhor, mas de onde eu vou tirar o dinheiro? Senhor, de onde eu vou tirar essa capacidade de ser empreendedora? Querido, não é sobre você. Vai fazer curso, vai fazer o que tem que fazer. O dinheiro, a capacidade, lá vai vir no momento. Oh, merci, Senhor. Amém? A Bíblia não diz também, se você for ler com detalhe, ela não diz como é que ele encontrou betume, como é que ele encontrou madeira em uma quantidade enorme. Mas a Bíblia nos deixa entender que Deus proveu todas as coisas para ele. Porque ele estava nesse lugar estreito, ele estava nesse lugar de obediência, porque ele estava no lugar estreito, apertado, livre em Deus. Ele encontrou, Deus proveu para ele. A mesma coisa para mim e para você. O lugar pode ser estreito, mas é lá que a gente vai ser suprida daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amém? E sabe, querido, antes de construir a arca física, ele estava construindo uma arca espiritual em Noé. Nós somos, trazendo para os nossos dias, nós somos o templo de Deus, a habitação do Santo Espírito de Deus. E quando nós saímos do mundo, nós não estamos, a nossa carne não se converte. O Espírito é convertido, é o novo Espírito, mas a carne tem que ser lutada todos os dias, tem que ser transformada todos os dias, tem que ser levada à cruz todos os dias, para começar a tirar aquilo que ainda está querendo nos impedir de viver o novo de Deus nas nossas vidas. Amém? E não somente Deus ele deu materiais físicos, como cipestre, como todas as outras coisas que ele precisou, mas também ele deu também outros materiais. Coragem, paciência, perseverança. Ele deu sabedoria durante todo esse tempo. Amém? Tiago 4:1-4 diz assim, meus irmãos, vamos estar todo mundo alegre aqui? Considerem motivo de... Ele não diz nem alegria, ele diz de grande alegria. De grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois vocês sabem que quando a sua fé, cada vez que a minha fé é provada, ele me dá a chance de crescer um pouco mais. Então ele disse, quando a sua fé é provada, a perseverança, presta atenção, querido, tem a oportunidade de crescer.
Eu amo essa versão. E é necessário que ela cresça, a perseverança, pois quando estiver plenamente desenvolvido, vocês serão, ai Deus, maduros e completos. Menino não quer sentir dor. Menino não quer viver fazendo o que quer. Quando a mãe vem colocar um remédio, ou talvez quando se rasga, né, ali a pele da criança, quando ela vê a agulha que vai ter que costurar, sai correndo porque não quer sentir dor. Mas somente aqueles que passam pelo processo é que são transformados e são levados à maturidade espiritual. Às vezes Deus usa pessoas no nosso redor para tratar as nossas feridas, para que nós possamos ser, aleluia, desenvolvidos e ser maduros e completos sem que nada lhe falte. Amém? Já aconteceu isso com você? De você orar a Deus e dizer, Pai, eu preciso ser perseverante. Quem pediu perseverança a Deus aí? Amém? É normal a gente pedir a Deus para que sejamos mais perseverantes. E você pode me dizer o que aconteceu? Alguém teve a resposta de Deus? Ninguém? Não estão todos surdos, então, só pode, ou cego. Querido, quando eu peço paciência e perseverança a Deus, Ele envia a prova. Porque é na época da prova, é na época da dificuldade que Ele vai nos ensinar a perseverar. Amém? Olha o que ele diz. Quando a sua fé ela é provada, com o que a minha fé vai ser provada? Com prova, com dificuldade, com pessoas difíceis diante de nós. Ali a nossa fé é provada. Então, porque a nossa fé foi provada e aprovada, porque também tem isso, né? Ele está provando, e você sempre se insistindo em não aprender. Se você não aprender, você vai continuamente tendo provas e mais provas até aprender e entender que a perseverança ela tem a oportunidade de crescer, queridos. Amém? Então, ninguém, vamos dizer com fé e alegria, queridos, ninguém cresce sem provação. Não queira viver no mundo dos ursinhos carinhosos. Os ursinhos carinhosos não tinham problema, não tinham dificuldade, mas aqui na vida real, a vida de um crente de verdade tem provação. Porque o diabo se levanta todo dia com o intuito de destruir cada um de nós. Isso não é novidade. Mas se eu não aceitar que as provações da vida venham para me provar e ser aprovada, eu vou continuamente só vivendo, não de fé em fé, mas de prova em prova. De derrota em derrota. Isso não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós andemos de vitória em vitória. Amém? O projeto, ele era de Deus, e Noé era aquele que deveria colocar tudo em prática. Quem se responsabiliza é Deus, porque ele é o engenheiro, e nós somos aqueles somente os operários. Amém? E isso muito nos ensina. Ensina que nesse lugar de obediência há provisão. Deus te dará tudo o que você precisa, escute bem, queridos, na construção da obra interna dentro de você. Da sua obra interna que Ele está fazendo dentro de nós. Amém? Gênesis 6, 21 diz assim, cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Nós temos uma parte a fazer nesse tempo de espera. Amém? Noé tinha uma obrigação de juntar alimentos para todos aqueles que estariam com ele. A família, mas também todos os animais. Amém? A gente vai ver isso na próxima semana. Amém? E o versículo mais importante está aqui. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Amém? O plano de Deus, queridos, ele é sempre perfeito. Mas não podemos negligenciar que a operação desse plano deve também seguir a mesma linha na perfeição. Amém? Podemos reclamar que os planos de Deus não dão certo nas nossas vidas porque não seguimos à risca o que Ele falou. Amém? Não fizemos a nossa parte quando Ele nos mandou. E a Bíblia diz que quando o dia do dilúvio chegou, é que Noé foi pego de surpresa? É que Noé ficou desesperado? Será que esse Deus, querido, Deus colocou isso no meu coração e eu quero que você responda com honestidade, não para mim, amém? Presta atenção. Vamos tocar aqui.
Imagina se fosse com você e as águas começassem a cair do céu e a jorrar da terra. Imagina que se ele começasse a colocar em prática aquilo que ele já falou para você faz muito tempo, será que você já estava com o espírito preparado? Será que fosse com você que ele disse, presta atenção, olha aqui. Fulana, você vai ter que construir uma arca, porque vai cair água do céu, não tinha caído nem do céu nem da terra. E de repente Deus falou para você, faz tempo que você tem que fazer um plano para a sua vida, um projeto para você. O que ia acontecer quando a água aparecesse, caísse? Será que você ia sair correndo para o Carrefour, comprar comida e água para aquele povo, porque você é o responsável? Porque você não preparou, você tem que sair correndo. Segundo, espera aí, Senhor, eu tenho que fazer um curso que o Senhor me mandou. Quando a porta abrir, queridos, não adianta mais fazer curso. Você faz curso antes da porta abrir. Posso ouvir um amém, igreja? Espera, Senhor, que eu estava tão distraída fazendo outras coisas que esqueci de fazer o que o Senhor me pediu. Aí diz assim, o que era mesmo que o Senhor tinha pedido para mim? Quantos? Ou dizer assim, espera aí, Senhor, que eu tenho que deixar de andar com aquele que o Senhor mandou eu deixar. Mas quem era mesmo que eu tinha que deixar? Porque eu estou andando com tanta gente que eu não sei mais nem quem. Eu não sei. Ou diz assim, espera aí, Senhor, que eu ainda tenho que começar a obra. Pode me dizer novamente mesmo o que eu tenho que fazer, porque eu já esqueci. Eu achei tão difícil, eu achei tão impossível na minha cabeça, que eu até esqueci, eu nem guardei no meu coração. Você pode dizer de novo? Não, querido, a água está caindo do céu. A terra que brotou, a água brotou da terra. A água desceu do céu, por isso que teve muita água. E você vai perguntar para Deus o que é que Deus quer que você faça. Deus está chamando a nossa atenção o tempo todo. E nós vamos chegar no dia do vai e vem, do pega para capar, como diz no Brasil. O que era mesmo que o Senhor queria que eu fizesse? Mesmo, hein? Já tinha esquecido. Amém, queridos? A gente ri, mas isso é sério. Você pode imaginar a catástrofe que seria acontecer aquilo que Deus prometeu para você hoje. Será que você está preparada para fazer e ser aquela que Deus falou quem você seria? Será que você está se capacitando, vamos dizer assim, no nosso, não, talvez no meio secular, que você precisa, Deus falou que você vai abrir um negócio, Deus falou que você vai trocar de trabalho, você está se capacitando hoje, trocando fazendo um curso, se aperfeiçoando, talvez assim, você vai crescer onde você está se preparando para isso? Não é só pela graça não, queridos, tem uma parte nossa a fazer. Talvez diz que você vai abrir um negócio e você começa a fazer curso de empresariado hoje, começa a pensar do paralelo àquilo que você está fazendo, vá construindo hoje, para que quando a porta abrir você não seja pegue de surpresa, em desespero. E agora, Senhor, agora, querido, não tem mais jeito. Muitas oportunidades da nossa vida nós perdemos porque deixamos para fazer depois aquilo que o Senhor disse para fazer ontem. E que há muito tempo Ele já falou para nós. Amém, querido? Olha para a sua vida. Você está preparando sobre o plano que Deus tem para você? Eu posso ouvir um amém, igreja? Está todo mundo triste ou alegre? Amém? Às vezes nós pensamos em preparação com coisas práticas. Como Noé preparou o betume, né? Preparou o alimento para a sua família, os animais. Para você talvez seja o curso que você tem que fazer para a sua reconversão. Para você talvez seja um passo de fé que você precisa fazer e começar hoje. Mas a preparação também pode ser isso. Prepare o alimento espiritual. Amém? Durante esse período de espera, de construção interna, você deve ajuntar alimento espiritual. Isso a gente faz na leitura diária da palavra, mas não somente. Eu trouxe um salmo, eu quero que você pegue na sua versão bíblica que você mais entende. E vamos lá, querido. Salmo 119, versículos de 9 a 14, que diz assim, como pode... Vamos nos incluir, Carlita e Carla? Como podem os jovens se manter puros? Somos jovens, né, queridas? Merci. Ça me touche beaucoup. Como pode os jovens se manter puro, obedecendo a tua palavra? De todo o meu coração eu te busquei. Eu não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu guardei, eu amo esse versículo, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor. Ensina-me os seus decretos.
Eu recitei, olha isso, queridos, em voz alta todos os estatutos que nos destes. Você vê isso muito nos judeus. Eles pegam ali os mandamentos de Deus e ficam ali, né, se balançando e recitando, balançando e recitando. Amém, queridos? Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Amém, queridos? Um dos limites que Deus nos impõe é a sua palavra. Amém? Bora aprender aqui. O salmista, ele nos diz como permanecer puro e ser obediente à tua palavra. Ele diz que, primeiro ponto, buscar a Deus de todo o coração. Eu preciso diligentemente, Pai, eu quero buscar a Ti. Eu coloco o Senhor como prioridade na minha vida. Esse ano de 2026 é o ano da profundidade, é o ano onde eu decido ser fiel a Ti e buscar conhecer de todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu espírito. Ele diz, guardando a sua palavra no seu coração. A gente vai ver depois ali. Aprendendo os seus decretos, recitando-os em voz alta e tendo alegria na obediência. Por quê? Porque ele diz que é uma riqueza. A gente só pensa em riqueza como se fosse algo material, dinheiro, carro, luxo. Mas a palavra é a nossa maior riqueza. Se você não se alegrar com esta palavra, que seja de correção, que seja de mudança, que seja de esperança, você não vai avançar, queridos. Amém? Glória a Deus. Eu não sei você, mas depois que eu descobri essa técnica, porque para mim foi uma técnica, né, um ensinamento do Senhor, eu entendi que, assim como o salmista diz, né, e a ciência confirma, ela diz que nós cremos mais naquilo que nós mesmos falamos, naquilo que nós abrimos a nossa boca e confessamos do que é que uma pessoa que vem na nossa frente falar. Assim, você está só confirmando aquilo que a Bíblia disse há muito tempo atrás. Amém, queridos? Então, tome posse dessa palavra para a sua vida, não é? Ela foi destinada como alimento espiritual para você, né? Então, você tem que fazer reservas no Senhor. Na prática, como é que seria? Bora aqui. Você lê a palavra. Anote isso aqui para você fazer depois, que eu acho que é muito interessante. Você lê a palavra quantas vezes for necessário. Amém? Com calma. Não precisa correr. Tome um tempo. Querido, vamos ver. Não é uma corrida. Amém? Não é aquele que lê mais rápido a Bíblia que vai vencer. Aqui você precisa tomar tempo se absorver dessa palavra. Segundo, depois que você parar de ler e toma um tempo agora para meditar. O que é meditar? É pensar. É refletir, é passar no seu espírito, é como ruminar, como a ruminação das vacas. Ela come aquele verde, vai para um lugar, volta de novo, mastiga de novo e volta. Isso é a ruminação que Deus quer. Que nós ruminemos a palavra do Senhor, que nós meditemos a palavra do Senhor. Amém? Deixando o Espírito Santo guiar-nos nesse entendimento e sempre muito devagar. Tome tempo. Desacelere, sem pressa. Terceiro, depois declare com a sua boca várias vezes como uma verdade, não como uma palavra solta, que eu estou lendo aqui só, Senhor meu pastor, e nada me faltará. Ele vai me repousar em grandes paz. Não, queridos, tome como verdade. Se você parou para ler, se você parou para meditar, quando você passa para a etapa da declaração da palavra, aquilo ali já está sendo uma verdade no seu espírito. Já está sendo uma verdade no seu coração. Amém? Mas como uma palavra de Deus para você, uma promessa de Deus para você. Amém? Ou depois, você recebe a palavra em seu coração com alegria. Toda a Escritura foi dada por Deus para nós. Então eu preciso receber aquelas palavras por alegria, porque elas são necessárias para o meu fundamento e para o meu crescimento. Amém? Próximo ponto. Eu obedeço colocando em prática a sua direção. Não adianta ouvir, não adianta meditar, não adianta declarar, não adianta ficar feliz se não passar para a prática. Ou seja, é tempo perdido. Amém? Então, queridos, tome posse dessa palavra para a sua vida. Amém? E ela foi destinada como alimento espiritual para você e faça reservas, como diz o Senhor.
Amém? Eu gosto dessa palavra porque diz assim, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu tenho reservas dentro do meu coração, quando o inimigo vem se levantando com culpa, com mentira, com condenação, ou que eu não sou boa, eu vou lá e pego essa reserva e jogo na cara dele. Amém? O diabo, ele adora roubar a semente que foi semeada no seu coração. Amém? E se você não vigiar para guardar, ele vai roubar porque ele é um ladrão. Amém? Cabe a você guardar a palavra, como diz o salmista. Talvez você não consiga colocar em prática o que o Senhor te pede exatamente porque você não tem a palavra firmada no seu coração. Passe mais tempo, em vez de oração, colocando aquilo como entendimento e como uma verdade no seu coração. E quando você se levantar para oração, aquilo já é verdade e você vai com tudo. Amém? Porque você... Talvez, se você não tiver... muitos de nós estamos perdendo, porque eu gosto desse versículo, tem uma outra versão que diz assim, eu coloco a tua palavra no meu coração como uma tatuagem, ancrée, enraizada, como uma tatuagem no meu coração, para eu não pecar contra ti, mas também para ter palavra no dia mal. Amém, querido? E esse é um dos grandes problemas dos cristãos. Eles não leem mais a Bíblia, e os que leem não se enraizam nela. Você vê os cristãos só tá muito conformado em ver os reels, um minutinho tá tudo certo. Em ver as palavras ali, as pregações. Tem pessoas que eu vejo que adoram ouvir oração de pastor. Gente, a oração de pastor é bom, mas não é suficiente. Eu preciso ter palavras aqui dentro do meu espírito para falar com Deus. Oração de pastor é bom para o iniciante. Para um bebezinho que está ali tomando leitinho. Mas eu e você precisamos se nos enraizar na palavra, meditar na palavra, tomar posse da palavra para ter palavra, para ter oração. Por que a gente diz assim, ai, aquela fulana ali ora tão bem? Não é que ela ora bem, minha filha, porque ela conhece a palavra. Quer orar bem? Conheça a palavra. Vai chegar e vai ficar repetindo o que a outra diz? Não vai receber nada, não tem nem fé. Amém, queridos? Amém? Então o dia mau, ele vem para provar a nossa fé. Né? Mas quando ele chega, nós estaremos preparados? Será que nós estamos preparados? Por que nós estamos cambaleando? Por que nós estamos caídos, enfraquecidos, como muitos estão enfraquecidos na fé, como Deus falou hoje na oração? Porque não conhecemos a palavra. Não somos enraizados na palavra. Somos enraizados pelo que vemos, não pelo que temos de verdade, em fé naquilo ali que ele vai cumprir isso aqui, querido. É a palavra dele. Amém? Eu quero terminar com essa frase que Deus me deu hoje de manhã. Você só poderá impactar os outros se primeiro no seu lugar de comunhão secreto de mesa for impactado por Deus. Você só poderá impactar outros se primeiro no seu lugar de comunhão, no secreto de mesa, você for impactado por Deus. O diabo não tem medo, querido, da palavra. Porque ele conhece a palavra. Mas ele tem medo de um crente que conhece a palavra. Porque ele sabe que para aquele ali não é páreo. Ele sabe que eu posso afrontar em cima dele, mas ele vai se defender com a espada da fé. Ele vai se defender com a espada da palavra de Deus. Ele diz assim, aqui, querido, você não me toma mais não. Você passou muito tempo me roubando. Porque às vezes a gente vive um cristianismo. Prepara teu coração, irmã, tá pela palavra que o Senhor vai dar agora. Só na defensiva. Só com escudo. Só ali se defendendo, não. Deus quer tirar você desse estado de defensiva, de molenga, e passar para o estado de ataque. Chega do diabo só roubar você, sua vida, sua família, sua alegria, sua fé, e se levante conhecedora da palavra de Deus e passe para uma oração ofensiva. Não somente defensiva, ataque, vai buscar de volta aquilo que é teu. Deus te deu autoridade, Deus te deu poder, Deus te deu audácia. Tome posse disso e vá buscar aquilo que o diabo roubou na sua casa, na sua vida, na sua família. Amém? Outra coisa que Deus colocou no meu coração. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas dê esse passo, capengando como você está. Xingando como você está, sem força como você está, mas dê o primeiro passo e você vai ver a fidelidade de Deus quando você der o seu primeiro passo. A Bíblia não fala se Noé teve pensamentos. Eu já imagino que sim, mas ele foi assim mesmo. Pensamento todo mundo tem. Ninguém pode impedir o diabo de nos atacar com pensamentos, mas o que você vai fazer com eles? Isso não é desculpa, querido. Amém? Então, esse exemplo de Noé nos ensina que quando nós damos o primeiro passo, ele vê aquilo que nós precisamos.
Aprendemos também que antes de tentar fazer a obra externa, ou seja, o nosso propósito de vida que Deus tem para nós, há uma obra muito mais importante, e é aquela dentro de nós. É o nascimento do novo homem. Amém? Que é aquilo ao qual Deus lhe chamou para ser, a qual Deus lhe chamou para fazer. É só, primeiramente, você precisa construir essa solidez dentro de você. Amém? Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Não retenha. Aceite e saia desse lugar da incapacidade. Saia desse lugar de medo. Saia desse lugar da rejeição. Pelo amor de Deus. Você não tem mais tempo de se sentir rejeitado, não, querido. Pelo amor de Deus. Perca tempo, não. Saia desse lugar de vergonha e entre com tudo, rei. Para buscar a promessa de tomar o propósito da promessa de Deus na sua vida. Amém? Eu posso pedir para você curvar sua cabeça? Oh, aleluia. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, por esta palavra, Senhor, que o Senhor deu como exemplo, Senhor, de Noé, Senhor, sobre a preparação da obra, Pai. Obrigada, Espírito Santo, porque tu nos lembra que nós não estamos sozinhos, mas que o Senhor está conosco, Pai, nessa preparação, Pai. O Senhor está conosco, Pai, nessa maior obra, Senhor, que está dentro de nós, na construção do novo homem e na destruição das obras da carne, na destruição, Senhor, nas obras, Senhor, do mundo, Senhor, que estão tão enraizadas em nós, Pai. Quando o Senhor entra em nós, Senhor, quando abrimos o nosso coração, Pai, a obra é começada, Senhor, mas não quer dizer que amanhã já não temos mais desejo pelo pecado, não. É algo gradual, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento de construção interna, Senhor. Nesse momento da nossa construção, da nossa identidade, Senhor. Daquilo que realmente nós somos, Pai. Daquilo que nós fomos criados para ser, Pai. A Tua palavra diz que nós somos santos, Senhor. Irrepreensíveis, Pai. Sede santos como Tu és santo, Pai. Ajuda-nos a viver em santidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos a aprender, Pai, que a cada momento de provação é uma oportunidade que Tu nos dá para que nós possamos crescer, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Pai, a não ficar mais com raiva, Senhor, a reclamar no momento da provação, mas a aceitar, Senhor, que estamos passando por esse momento de provação. Nesse momento de provação, a nossa fé está sendo provada, Senhor. A nossa perseverança, Senhor, está crescendo, Pai. E nós vamos sair desse lugar de meninice, Senhor, desse lugar de bebezinho espiritual e vamos passar a ser maduros, Pai, em nome de Jesus, Pai. Como queremos cuidar de outros se não conseguimos nem cuidar de nós mesmos? Como queremos fazer a obra do Senhor, sair pelo mundo, evangelizando, pregando, cuidando, se a gente nem se preparou para fazer isso. Ajuda-nos a criar essa base. Ajuda-nos a nos preparar, Senhor, interiormente, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai. A Tua palavra diz que Tu não nos deu um espírito de medo, nem de covardia, mas de audácia, de amor e de equilíbrio. Levanta-nos, Pai, como corajosos, como guerreiros do Teu exército. Levanta-nos, Senhor, para que nós possamos não mais somente olhar para as coisas ruins, Senhor, mas apesar da dificuldade, eu lembro que eu estou com Ele. Apesar da dificuldade, eu sei que Deus tem um porquê dessa dificuldade acontecer na minha vida. Algo tem que ser destruído. Altares são destruídos na dificuldade. Altares do diabo, de Baal, são destruídos somente na provação, querido. É no fogo que ele é destruído. Não é no dia bom, é na provação. Ajuda-nos, Espírito Santo, a perseverar. Ajuda quando nós oramos para a perseverança, que a prova vem. Ajuda-nos a nossa fé ser provada e aprovada por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, e mais do que tudo, não nos deixa cair em tentação. Sobretudo, nessa tentação de dizer, eu estou sozinho. Porque a Tua palavra diz constantemente, eu estou contigo. Assim como Tu disse para Noé, eu escolhi você. Tu disse para nós essa noite, Tu nos escolheu. E essa obra, Tu está conosco. E Tu vai terminá-la. Tu não vai nos abandonar antes de terminar essa obra interna em nós, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos. Amém. Aleluia.